Para falar e dar as boas-vindas em nome do Samaritano, do Centro de Estudo do Samaritano, eu convido o PC, Paulo César de Souza, médico, nosso colega, que faz parte do corpo da AMIL e do Samaritano. PC, a palavra é sua. Obrigado. É com grande alegria e emoção que eu dou boas-vindas a todas e todos que participam dessa histórica 100ª Sessão Humanidade na Saúde. A Sessão Humanidade deve a sua existência e comando por muitos anos a um inspirado e inspirador Ricardo Cruz, que, com uma visão à frente do seu tempo, percebeu que havíamos evoluído muito em tecnologias, drogas, processos, médicos, acreditações, tudo muito importante, sem dúvida, mas que a unicidade do indivíduo e a sua perplexidade diante da doença e das incertezas se encontrava num plano menor, de certa forma, desumanizando o cuidado. Cuidar dos doentes e de quem cuida sempre foi um mantra de uma prática cotidiana do Ricardo, e não faltam histórias nessa linha. Com determinação, disciplina férrea e um entusiasmo epidêmico, Ricardo criou a Sessão Humanidades na Saúde e a conduziu por vários anos até seu prematuro falecimento. O Hospital Samaritano Botafogo o apoiou incondicionalmente. Com a sua morte precoce, sua viúva, Denise Cruz, apoiou a continuidade dessa jornada e que nos encontramos ano 7º, 100ª Sessão. Ricardo já havia selecionado seus colaboradores mais próximos e, com eles, desenhava e realizava as sessões. São eles que agora conduzem o seu legado com amor e entusiasmo. A chamada assessoria secreta, composta por um septeto muito especial, Arnaldo Goldenberg, Daniel Tabak, Lucila Farnstein, Margarete Dalcomo, Roberto Cooper, Sérgio Jaidaf e Sônia Bomberg. A nossa gratidão pela generosidade, pela convivência frutífera e por continuar o legado do Ricardo. A Sessão Humanidades de Casa se expandiu além do Rio, há umas 2 semanas, eles foram citados com carinho, um belo evento para alunos, capitaneado pelo professor José Jesus Camargo, membro do Grupo Humanidade na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Nesse evento, Sérgio Jaidaf deu um show com o Milton Nascimento. Influenciar os jovens é mandatório. Essa 100ª sessão reúne uma parte do que temos de melhor: Margarete Dalcomo, Drauzio Varela, moderados por Roberto Cooper. Um enriquecedor bate-papo, que estou certo, ficará em nossas lembranças. São grandes médicos, grandes humanistas e grandes escritores, gratíssimos por nos iluminarem nesses tempos escuros. Vida longa para a Sessão Humanidade na Saúde, projeto Ricardo Cruz. Obrigado ao primoroso trabalho de retaguarda, Érico, Daniel, Magno Rodrigues, equipe de marca, assessoria de imprensa, muitos outros que viabilizam essa sessão. O mundo é cego, mas tu vens exatamente dele, revela Dante Alighieri na Divina Comédia. E eu finalizo reforçando em Dante que essa 100ª sessão é uma forma de combater a cegueira do mundo. Abre aspas, abre a mente ao que eu te revelo e retém bem o que eu te digo. Pois não é ciência ouvir sem reter o que se escuta. Fecha aspas. Obrigado, Roberto, a palavra é sua. PC, obrigado. Você tem contribuído de uma maneira valorosa, você agrega valor, você sempre traz alguma coisa muito interessante para nós. Nós não combinamos e eu pensei algumas coisas parecidas com você, mas eu também queria agradecer a você e, na sua pessoa, ao Samaritano e à Mil, por manterem o apoio e, cada vez mais, agora com a sua vinda, reforçando esse apoio. Chegamos a 100 sessões. Isso traduz a potência da semente plantada pelo Ricardo Cruz. Essa semente está na nossa memória, está no nosso coração, está no nosso luto, está na nossa lágrima, está no nosso sorriso. 100 sessões também sinalizam a resiliência dos participantes. Vocês, nós, as pessoas que estão agora no Instagram nos assistindo, mantém Humanidades, o projeto Humanidades do Ricardo, vivo, e é um sinal de resiliência. Porque vivemos em tempos de desvalorização da cultura e da ciência, tempos obscuros, tempos em que Humanidades se torna um foco de resistência.
Carl Sagan escreveu um livro com o título O Mundo Assombrado pelos Demônios. E o subtítulo era A Ciência Vista como uma Vela na Escuridão. Nesse momento de breu, ninguém melhor do que Margarete Dal Como e Drauzio Varela, duas velas na escuridão para nos iluminar. Eles vão conversar e, por volta de 1h10, 1h15, a gente abre o chat para que todos possam conversar com eles. Margarete Dal Como e Drauzio Varela, bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite. Roberto. The floor is yours, Dame Margaret. Ok, ladies first. Eu sei que vocês são todos uns cavalheiros, Drauzio também, né? Enfim. Roberto, muito obrigada, né? Sem dúvida nenhuma, quando eu liguei para o Drauzio, né, eu falei, Drauzio, 100ª sessão, e homenagem àquele fruto que a gente nunca pensou que fosse frutificar em tempos tão difíceis, quando nós criamos Humanidades na Saúde, realmente foi a pessoa que eu pensei assim, de instigação, né, Drauzio? E assim, todo mundo fez uma citação, né? Eu vou citar a coisa mais óbvia, né? Que é aquela frase do Terêncio, que tem em todos os corpos de bombeiro, né? Nada do que é humano nos é indiferente. E é isso, né? Quer dizer, nada do que é humano nos é indiferente. Se a gente quisesse começar essa conversa, Drauzio, né? E assim, eu te confesso que eu li um pedacinho, assim, tentei abordar seu livro, né, Drauzio? Mas quando eu vi o nome que você tinha dado, né, As Incertezas, eu achei o negócio de uma sinceridade, de uma coragem, de um desabrimento, assim, porque é isso mesmo, quer dizer, nós temos que ter muita grandeza para falar em tempos tão difíceis e dar o nome das suas memórias, que lhe são tão caras, de incertezas, né? E, nesse sentido, no momento em que você, inclusive, aludiu recentemente ao que eu tenho batizado de anestesia cívica, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, essa indiferença da sociedade frente a tanta tragédia que nós estamos vivendo, os dados que você deu ontem, eu assisti a sua intervenção absolutamente arguta sobre a questão da fome no Brasil, 20 milhões abaixo da linha de pobreza, nesse exato momento do que a gente está vivendo, quando nós fomos, não você que é um homem que já está na mídia há muito tempo, né, um médico que realmente conseguiu desconstruir a linguagem médica para que as pessoas se apropriassem dela da maneira mais sadia, mais saudável possível, que é como eu vejo, né, eu acho que nós fomos instados a um protagonismo que não é exatamente o nosso, né? Dar aula não é exatamente dar uma entrevista para a televisão. Né? Nós temos que rementalizar a cabeça para um timing de interlocução, de passar informação, que foi um desafio, sem dúvida, para mim, pessoalmente, foi. Né? Então, eu queria provocar o Drauzio assim, para que ele falasse um pouco, né, nesse momento, quer dizer, com a gente nesse desafio de novas tecnologias, inteligência artificial e tudo que nós tão proximamente estamos vivendo, Drauzio, você que trabalha com alta tecnologia no campo da oncologia, que nós sabemos o passo enorme, décadas de progresso que houve, como é que você... Ainda existe incerteza na prática médica? Essa é a primeira reflexão que eu queria que você fizesse, você o fará como ninguém. Obrigada. Obrigado, Margarete, muito obrigado por essas palavras tão delicadas. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu estive uma vez já a convite do Ricardo Cruz. Eu tive uma impressão tão boa deles, uma pessoa tão calorosa, que me recebeu com tanto carinho. E, infelizmente, a gente perdeu o Ricardo, né? Uma perda grande, não só para nós, como uma perda grande para a medicina, de um modo geral, né? E o fato de ele ter criado esse encontro, que já está na 100ª vez, mostra a preocupação que ele tinha com esse lado da medicina. Eu acho que a medicina, o livro chama Incerteza, o exercício da incerteza, porque, na verdade, acho que a medicina, a prática da medicina, é um exercício permanente das incertezas. Né? Quando vejo os médicos prepotentes, que são donos da verdade, e que se impõem diante dos outros por métodos muito antigos, eu fico pensando de onde eles tiram a certeza que eles têm.
porque a medicina é uma prática diária de humildade, né? Todos nós que passamos aí a vida no meio dos doentes, sabemos que você faz a um doente, se aplica um determinado tratamento que dá muito certo, evolução maravilhosa. E você faz a mesma coisa com outro paciente e dá tudo errado, uma evolução tormentosa. O que nos mostra que a medicina nunca será apenas uma ciência. Porque para a medicina ser apenas uma ciência, não poderia haver biodiversidade humana. As pessoas tinham que ser todas iguais. E aí sim, aí eu trataria um paciente A com o tratamento X, o B, o C, o D, e todos responderiam. Na verdade, a medicina é uma ciência e a gente diz é uma arte também. As pessoas às vezes entendem mal isso. Eu lembro de uma vez, anos atrás, num desses programas da tarde na televisão, que eu ouvi um cirurgião plástico dizer, olha, o cirurgião plástico é um artista. Acho que é um mau entendimento da profissão. Ele não é um artista no sentido da arte como se conhece. A medicina é uma arte abstrata, completamente abstrata. E não existe arte abstrata, existe o abstracionismo na arte, que é outra história, não é? Mas a arte abstrata não. O médico um cirurgião plástico não pratica, não faz uma arte como o Michelangelo fez com o mármore, como o Brancusi fez com o bronze. Ele faz um tipo de cirurgia que é uma cirurgia para atender um determinado mercado, segundo padrões estéticos pessoais ou exigidos pelo próprio mercado, mas que não são padrões estéticos respeitados do ponto de vista artístico, porque o corpo humano não é mármore, não é bronze também. Quer dizer, o que é a arte da medicina, na verdade? A arte da medicina é tudo que a gente faz para aplicar a ciência para aquela determinada pessoa. Aí entra a arte. É uma arte abstrata, não comparável às artes plásticas ou nada. Talvez um pouco mais comparável à literatura, é o que chega mais próximo um pouco da arte da medicina. Tanto que eu digo sempre quando dou aula para os alunos, se quiserem conhecer as paixões humanas na sua profundidade, não é nos livros de medicina que você vai conhecê-las, não é? Se você quiser saber o impacto dos ciúmes numa relação afetiva, você não vai encontrar nos tratados de psiquiatria, não é? Você vai encontrar na literatura. E a literatura é o que permite chegar mais profundamente na alma do homem. E esse é o objetivo que nós temos como médicos, não é? A ciência a gente estuda, claro, é fundamental, absolutamente fundamental, mas o que a gente pretende o que é? É conhecer o homem na sua profundidade. É isso que a gente procura, porque dessa forma nós vamos conseguir aplicar os nossos conhecimentos para atender os interesses dele. De que forma isso vai ser feito? Eu vejo isso com grande preocupação nesse momento, porque com os avanços acontecidos na esfera da internet, é claro, eu mesmo tenho site, tenho participação enorme nessa área, não estou bancando o velho saudosista, não. Mas quando você vê esses meninos e meninas o tempo inteiro no celular, eles não adquirem, na adolescência, o prazer da leitura. E aí eles entram na faculdade de medicina. Todos nós sabemos o que acontece quando a gente entra na faculdade de medicina. É uma profissão ciumenta. Ela não te deixa tempo para nada. E eu deixei de ler livros importantíssimos, porque estava na rotina médica, como estudante, trabalhando e vendo doentes e tudo. Você perde um pouco dessa formação. Só que eu aprendi a ler antes de chegar na faculdade de medicina. E hoje você vê uma geração aí que não adquiriu o prazer da leitura e que isso vai ter repercussões muito graves no exercício da medicina. A medicina é uma profissão que se você fica
preso nelas, lendo o tempo inteiro, trabalhando, etc., se você não tem uma formação humanística, acontece o que nós temos visto na prática médica hoje com muita frequência, não é? É isso mesmo, Drauzio. O interesse... Só te interromper um pouquinho, Drauzio. Eu estou me lembrando aqui, porque outro dia eu dei uma palestra e eu falei algo que foi assim, a pergunta que eu recebi depois foi extraordinária. Eu disse, gente, vocês têm que entender que não tem jeito. A nossa cognição é grega. Ciência, tecnologia, filosofia é grega, então não tem jeito. Você não pode olhar o futuro, e eu estava falando o que seria o médico do futuro, e que a exigência do médico do futuro, Drauzio, vai ser barra pesada, nós sabemos, tem que ter alta competência técnica, altíssima, vai ter que trabalhar com inteligência artificial, né? Ou melhor, com inteligência, emocional, né? Emocional como muitos não sabem trabalhar, como, aliás, você acabou de dar um exemplo. Então, assim, eu queria que você, diante dessas incertezas, né? E dessa falta, do entendimento do que seja essa cognição, né? Não precisa ir para os gregos, né? Não precisa que ninguém leia Sócrates inteiro ou leia Platão inteiro, não é isso, mas tem que ter o mínimo de conhecimento para humanizar o que faz e até para entender as próprias ciências da nossa modernidade. Então, eu acho que é super importante, Drauzio, alguém como você, quer dizer, enfim, realmente chamar a atenção, quer dizer, baseado nas suas incertezas e nas minhas incertezas, ou na de todos nós que estamos aqui reunidos, né? Como é que você vê essa coisa prospectiva, né? Depois desse excesso de cicatrizes desses 2 anos e meio, né? Que nós estamos vivendo e ainda não acabou? O que nós estamos vivendo agora é um pesadelo, não é? Um pesadelo. Porque, por várias razões, o Brasil conseguiu mobilizar nas pessoas um lado que a gente fingia que não existia, não é? Mas, na verdade, esse clima de ódio que foi criado no país, o que fez foi só aflorar um lado que as pessoas tinham. E justamente esse lado está ligado ao quê? A essa falta de humanidade, a essa incapacidade de a gente se colocar na pele do outro, né? Você vê, estamos aí nessa situação, o Brasil com 33 milhões de pessoas que não têm condição de se alimentar razoavelmente, e algumas não têm condição de se alimentar de jeito nenhum. Quer dizer, isso era motivo para parar o país, paralisar o país, todas as autoridades, toda a sociedade se reunir para dizer isso não dá para aceitar. Você não pode aceitar que em 2022 as pessoas passem fome. E não é que passam fome lá num lugar perdido, no meio da Amazônia, não, passam fome na periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, quer dizer, isso é inaceitável, completamente. Margarete, quando a gente era estudante, você lembra o que acontecia com a fome, né? Os problemas de saúde, as endemias rurais, você é bem mais jovem do que eu, mas pegou ainda uma parte Projeto Rondon. Dessa realidade. Você levava os estudantes para ver como era o país. Eu fiz uma viagem dessas como estudante, no 2º ano da faculdade, me fez conhecer o Nordeste, entender que o Brasil não era a cidade em que eu vivia. Claro, atravessei o sertão, foi algo que mudou. A gente não sai impune de uma viagem dessa para o interior do Brasil, de jeito nenhum, ninguém sai disso igual, né? Você conhece aquilo que não é a vida urbana e confortável que nós vivemos, sem dúvida, né? E eu acho que iniciativas como nós tivemos, pelo menos na minha época ainda tinha, do Projeto Rondon, eram espetaculares, Drauzio, né? A gente tinha a oportunidade de viver, e hoje não, você tem esse trauma que a gente passa de um aluno no 3º ano, ele quer ir para um centro de terapia intensiva, né? E hoje nós estamos vivendo, faz parte das nossas cicatrizes, inclusive, né? Que é algo que alguém colocou aqui nessas perguntas aqui que a gente devia considerar, né? Também, quer dizer, é como nós fomos apanhados de surpresa, né? E não podemos nunca mais ser, né, Drauzio? O Brasil não só tem que sair da anestesia cívica e as pessoas se mobilizarem para ter vergonha. Vou dar só um exemplo muito rápido, que eu fiquei muito humilhada, Drauzio, quando eu fui fazer um fellow
na Universidade de Edimburgo, né, no século XVII, obviamente, né, eu cheguei lá e no primeiro dia de aula, né, tinha um monte de alunos e pessoas, já todo mundo formado, né? Então, mas, enfim, um colega da Alemanha me perguntou assim, né, eu nunca fui ao Brasil, mas é verdade que no seu país tem fome? Eu fiquei tão humilhada que eu falei, I beg your pardon, achei que eu não tinha entendido a pergunta. Ele disse, is it true that you have hunger? Aí eu disse, aí eu fico pensando, se eu fosse hoje, 30 anos depois, esse colega me faria a mesma pergunta e eu teria que dizer, olha, tem um pouquinho mais do que naquela época, porque é verdade. Então, isso é um negócio que assim, eu já carrego esse trauma há 30 anos, né? E eu fico pensando, se fosse agora, né, quando eu ouvi você falando ontem, eu fui dormir com esse aguilhão assim na cabeça, né? E, então, assim, eu acho que, forçosamente, a gente sai disso, né? Isso que você chama de pesadelo, né? E que eu chamo de esse excesso de cicatrizes, não pode nós pensarmos que nós só vamos ser cada vez mais pragmáticos, entendeu, Drauzio? Ao contrário, né? Cada ano que passa, cada mês que nós vivemos desse processo, desses últimos 2 anos e meio, né? Hoje, né, que eu tenho uns 20 e poucos doentes com Covid-19, porque nós sabemos que a transmissão está altíssima, tem famílias inteiras, a gente continua se internecendo, eu diria, eu me interneço hoje, talvez, até porque estou no momento pessoal mais emotivo mesmo, mais do que antes, quando eu tinha 30 anos a menos. E eu tenho certeza que você também, Drauzio, né? Se você é parado, né? O que você faz, né? E eu conheço o que você faz no Carandiru há tanto tempo, fez, né? Quando era o Carandiru, quer dizer, uma coisa absolutamente extraordinária, essa vivência com esse mundo do qual as pessoas não só não sabem nada, como fazem questão, muitas vezes, de ignorar, né? Como eu tenho amigos, eu convivo com pessoas que, quando eu digo assim, olha, hoje eu fui na cadeia aqui em Bangu, porque eu fui implantar um sistema de radiografia automatizada, porque a incidência de tuberculose na cadeia é 2.000 por 100.000, né, ou 2.000. As pessoas falam assim, como assim você foi em Bangu? Entendeu? Eu imagino que você deva ouvir isso quando você diz eu fui na cadeia feminina ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, assim, é uma anestesia, é algo que não pode, quer dizer, não pode. Eu acho que nós temos, eu assumi, né, você já faz isso há muito tempo, mas acho que a gente assumiu essa tarefa de chamar, né, quer dizer, sem nenhuma pretensão, né, de maneira muito, digamos, próxima de todo mundo, né, chamar a atenção para isso, que não é possível. Que nós sejamos, como é que eu vou dizer, fornecedores de informação ou de dados estatísticos sem que nós consigamos lograr um mínimo de, digamos, de manifestação coletiva que mude a qualidade desse, não só dessa retórica, Drauzio, mas dessas condutas, né? Eu acho que essa é a sua angústia e é muito a minha também, né? Então, assim, você se emociona ao clinicar, Drauzio? Sim, né? Eu adoro clinicar, sabe? Eu gosto de ver doente, gosto de examinar, eu gosto de enfrentar o desafio de fazer o diagnóstico, especialmente quando você não tem a tecnologia a seu favor. Quando é você com a clínica só, que é o caso de quando eu atendo na cadeia, né? Eu tenho um estetoscópio e uma cesta básica de medicamentos. E acerto, e erro, e tento corrigir, e marco o retorno, e às vezes confundo o diagnóstico, enfim, mas é ali, e sou eu e não tem outra pessoa, sabe? Essa sensação que deve ter sido dos médicos antepassados nossos, que se metiam aí por esse interior do país, e eram sozinhos lá, era ou eles ou ninguém, não tinham... A medicina que a gente pratica hoje é uma brincadeira perto dessa medicina, né? Porque aqui o meu consultório, você atravessa a rua, você está no Sírio-Libanês, tem toda a tecnologia à disposição naquele momento. Se eu tenho alguma dúvida, eu consulto um colega, consulto um especialista, né? Uma pessoa altamente competente que me resolve o problema, né? Medicina, assim, é mais fácil de fazer. Infelizmente, as nossas faculdades nos preparam para fazer esse tipo de medicina. Mas era assim, Margarete, quando eu fiz o curso médico nos anos 60. Nos anos 60, a gente fazia internato, residência no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E era treinado com quem? Nós éramos treinados com as pessoas pobres, fazendo medicina para essas pessoas. Mas éramos treinados com as pessoas pobres
para, com isso, adquirir experiência e aprender uma especialidade para termos um valor de mercado, isto é, para poder vendermos os nossos serviços para as pessoas mais ricas. E isso criava uma realidade meio esquizofrênica, porque você era treinado com os pobres, mas para depois internar com os ricos, para depois exercer a profissão entre os mais ricos, que podiam pagar de uma forma ou de outra. E era uma universidade pública. E entravam na universidade quem? Aqueles, em geral, aqueles que tinham feito bons colégios. Então, nós temos no Brasil, a gente fala, é um país muito desigual, mas a gente não tem dimensão exata do que é essa desigualdade. Exato. Essa desigualdade brasileira é brutal. É brutal. Olha, Margareth, eu uma vez participei de uma live com o Ataíde, que faz um trabalho muito importante nas favelas. E ele me disse, o senhor que tem mais de 30 anos de experiência nas favelas? Eu falei, não, desculpa, mas não tenho experiência nenhuma, não faço nenhum todo o trabalho que eu faço é em cadeias. Ele falou, o que é a cadeia se não é uma extensão da favela? Eu, na hora, fiquei sem saber o que responder para ele. E depois eu concluí que é verdade. 2 ou 3 domingos atrás, eu fiz uma matéria para o Fantástico sobre o cigarro eletrônico na favela de Heliópolis, né, que é a maior favela de São Paulo. Margareth, olha, mais de 10 pessoas, mais de 10 homens e algumas mulheres, acho que umas 2 ou 3 mulheres, vieram falar comigo, doutor, o senhor me tratou lá no Carandiru, outros, não, o senhor me tratou na penitenciária feminina. Quer dizer, e de fato ele tem razão. Quer dizer, nós criamos uma estrutura no Brasil que, olha a que ponto nós chegamos, 33 milhões de pessoas que têm segurança alimentar, isto é, que às vezes não tem nada para comer no jantar, ou que às vezes cortam uma refeição, ou que comem muito menos do que gostariam de comer. Olha que situação. E quase 1 milhão de presos, né, Drauzio? Quase 1 milhão de presos. 800 mil pessoas presas, 42% sem julgamento. Né? Quer dizer, ainda naquelas prerrogativas preliminares, que eu nem sei o nome juridicamente, mas a verdade é essa. Quer dizer, e essas pessoas estão ali expostas a uma condição sem nenhuma possibilidade de reincorporação a uma vida, digamos, soi-disant normal, né? De incorporação. Mas eu acho que essa vivência, Drauzio, né, e essa coisa que você falou, até me lembrou, alguém me pediu para falar isso, né, um grande colega, que é o Paulo Chap, um amigo querido, né, que me disse, você vai conversar com o Drauzio, não esquece de falar sobre a desgraça social, que é o cigarro eletrônico, que é da sua especialidade. Que é verdade, quer dizer, você deu um exemplo agora que me parece paradigmático, Drauzio. O cigarro eletrônico custa caro, e você viu isso e foi ver isso dentro da maior favela de São Paulo. Cigarro eletrônico nem é aprovado no Brasil pela Anvisa, porque nós, pela Sociedade Pneu, inclusive nós fizemos um esforço enorme, estamos conseguindo até hoje que não tenha sido, mas o que adianta não ser aprovado pela Anvisa se ele entra aos milhares aqui, e não é só na zona sul do Rio de Janeiro ou nas áreas mais abastadas de São Paulo que você está vendo gente fumando cigarro eletrônico, você está vendo jovens se adquirirem esse vício maldito em lugares muito pobres, quer dizer, então isso está sendo entrando e traficado, então, assim, é uma desgraça a mais, né, que se coloca no momento já tão difícil que a gente está vivendo depois desses 2 anos e meio de pandemia, né? Então, quando eu te perguntei o negócio se ainda tem lugar para emoção na prática médica, Drauzio, eu respondi porque eu sei que tem, né? A gente se internece, a gente se emociona a cada caso, né? Até hoje, né? Uma coisa que parece assim banal, né? Hoje de manhã me ligou alguém e disse assim, mas doutora, a minha família inteira está positiva, 2 crianças, uma babá, pai, mãe e sogra. Eu disse, olha, não precisa fazer nada, vamos separar, ficam todos na mesma casa, 7 dias de isolamento, estão todos vacinados, todos vão evoluir bem, mas eu fiquei, porque assim, era um pai tão culpado, porque ele foi o caso índice, estava chateado, porque tinha... Então, assim, a gente se internece sim, e é muito bom, né? Eu costumo brincar que é bom, dá menos ruga se internecer do que ficar com raiva, né, Drauzio? Eu não sei o que é isso, né? Então, assim, é muito bom. Então, eu queria te perguntar, assim, né? Muita gente
eu sei que deve ser uma coisa meio velada, no seu caso, que você é um sucesso completo, midiático, não há dúvida, eu acho espetacular que assim seja, né? Como é que você vê essa questão nossa, Drauzio, da nossa função social e gente que eventualmente pode nos criticar até por nós termos essa participação que os mais maledicentes chamariam de política, né? Quando nós somos seres políticos, né? Não precisa ler Platão para entender que nós somos seres políticos, por natureza, não tem como não ser, mesmo quando alguém diz eu não gosto de política, que é essa bobagem que brasileiro adora dizer às vezes para se isentar da reflexão mais humana, né? Mas como é que você vê essa função, Drauzio? Você acha que assim, a imprensa brasileira, nesse momento, se comportou, a meu juízo, sim, né? Ela tomou o lado certo, né? Eu acho, né? Durante esse processo difícil. Né? Como é que você vê essa função, olhando assim, como se você estivesse falando por um grupo de alunos, por exemplo, como é que eles seria o seu papel social do médico nesse momento? Né? Muita tecnologia, muita reflexão, desafio social, e isso que você colocou, não adianta fazer retórica, porque a nossa desigualdade ela é tão brutal e tão obscena que não dá para fazer poesia com ela. Nem Augusto dos Anjos acho que conseguiria mais, né? Pois é, Margarete, quando eu converso com os mais jovens, eu digo para eles, a medicina existe para quê? Qual a finalidade da nossa profissão? A finalidade da imprensa, do jornalista, o que é? Informar, comentar a política, discutir os fatos que acontecem na sociedade. A finalidade do engenheiro especialista em estruturas é preparar uma estrutura que não deixe a casa ou a ponte cair. Né? E a finalidade da medicina? Nossa profissão é milenar. Para que existe a medicina? Ela provavelmente é tão velha quanto a humanidade. Porque mesmo nos tempos primórdios, quando nós descemos das árvores nas savanas da África, milhões de anos atrás, já devia ter uns ali que cuidavam dos outros quando ficavam doentes. Não é? Então, a medicina existe para aliviar o sofrimento humano. Essa é a finalidade da profissão. Nós não existimos para curar as pessoas, nós não curamos ninguém de diabetes, não curamos ninguém de hipertensão arterial, não é? A medicina existe para aliviar o sofrimento humano. E você quer uma forma mais eficaz, ou mais eficiente de aliviar o sofrimento humano do que você prevenir doenças, do que você informar as pessoas, explicar para elas o que elas têm que fazer para não ficar doentes, ou, quando estão doentes, você explicar o que elas devem fazer para melhorar. Isso é uma parte intrínseca da nossa profissão. Sabe, essa visão antiga, quando eu comecei a fazer as coisas no rádio, falar sobre AIDS no rádio, nós estávamos em plena epidemia do HIV, médico sério não falava nos meios de comunicação de massa, não falava de jeito nenhum, não é verdade? E eu, ali naquela época, me convenci de que nós tínhamos uma epidemia de uma doença sexualmente transmissível, e em que havia uma desinformação absurda, a doença era chamada de peste gay, as mulheres não se achavam em risco, os usuários de drogas injetáveis também não. Nós temos que explicar o que é essa doença para as pessoas, porque é uma doença sexualmente transmissível, e doença sexualmente transmissível, quando aparece, não desaparece mais. Olha a sífilis aí. Eu tive essa consciência na época e a oportunidade de fazer isso por uma rádio que era chefiada, o chefe de redação era o Fernando Vieira de Mello, que era um jornalista meu amigo. E eu fui acreditando tanto nessa forma, e muito criticado na época, que eu achei que isso passava a fazer parte da minha atividade profissional. E foi assim que eu encarei. E aí, por sorte, ou por acaso, ou sei lá, porque raio de coincidência, acabei sendo procurado pelo pessoal do Fantástico, e a gente faz esses quadros há 23 anos, é um tempo bastante longo, né? E eu cada vez acho mais importante esse tipo de trabalho, e vi com muita alegria mesmo o fato de, na pandemia, os jornalistas, devemos muito a eles no decorrer dessa pandemia, não fossem eles, o Brasil teria estado numa situação muito pior. O que eles fizeram? Eles foram pegar no melhor da academia pessoas para falar sobre... tomaram partido direto da ciência, não é? Foram buscar você, foram buscar o Pedro Alau, foram buscar tanta gente pelo país inteiro
não é? E nós conseguimos o que com isso? Convencer a população. Quando você vê que tinha um presidente da República que era contra as vacinas, e você olha os nossos índices de vacina, o povo brasileiro acreditou em quem? Acreditou em nós ou acreditou nos políticos que estavam aí numa jogada, sei lá, né? Inexplicável, né? Não, acho que sim, Drauzio. Eu acho que eu não tenho nenhuma vergonha, assim, nenhum constrangimento, nem nenhuma hesitação em dizer nós devemos à imprensa brasileira, em que pese um eventual deslize aqui ou ali, né? Mas eu falei para todas as televisões brasileiras, exceto para uma, né, que disse que a Covid-19 era obra do Satanás, então aí realmente eu falei, não, eu não falo, né? Eu só falo se o diretor vier a público no horário nobre desdizer isso junto comigo. Aí eu vou falar com vocês, porque eles fizeram uma queixa para a ouvidoria da Fiocruz, porque eu não falava para eles. E eu falava para todas as outras, Band, CNN, Globo, etc., né? E as internacionais, porque eu falei para muitas, explicando o que era a situação do Brasil pelo bem ou pelo mal. Mas acho que, sem dúvida, quer dizer, os dados que nós estamos trabalhando são produzidos por um consórcio de veículos de imprensa. Lembra disso, porque senão nós ficaríamos sem dados, depois daquela debacle da gestão do ministro Mandetta, que foi aquilo que a gente viu. Teve dias que muitos de nós, Pedro, o Júlio Croda, que é meu colega da Fiocruz, nós demos 4, 5 entrevistas no mesmo dia. A gente dizia assim, meu Deus do céu, de novo, mas a gente tomou isso como um dever, né? Como se você estivesse de plantão e tivesse mais um doente grave chegando, e você tem que atender, tem que resolver, tem que dar algum tipo de resposta. Então, eu acho que essa relação de nova qualidade, Drauzio, teve momentos assim muito... Eu jamais recebi um pedido inadequado de nenhum órgão de imprensa, nenhum. Né? Eu me lembro que no Natal de 2020, Drauzio, um jornalista da Rede Globo me ligou e disse assim, doutora, é verdade mesmo que a senhora vai dizer que não pode ter Natal? Aí eu disse, no maior país católico do mundo, vou dizer que não pode ter Natal. Era 2020, não tinha vacina. Ele falou, a senhora vai dizer isso? Eu falei, eu vou dizer isso. Por quê? Hesitei, achei que ele fosse me pedir para não dizer, absolutamente, ele não pediu, e eu disse, não pode ter Natal, quem já preparou o Natal congela o peru, né? Enfim, não pode ter, não pode receber mais de 5 pessoas. Na minha casa eram 6, e eu contei isso em público, eram 6 pessoas para jantar, e meu genro estava positivo, eu detectei no dia 24 de dezembro, no dia 26 estava entubado. Então, assim, era outra época. Então, assim, nós fomos instados e recebemos uma manifestação de confiança, criando uma relação de qualidade, que eu acho que é uma das boas heranças, se eu puder falar, Drauzio, de produtos positivos do Brasil. E outro que eu até gostaria que você falasse um pouco, Drauzio, não sei se você concorda comigo, que eu considero que é outro produto positivo dessa tragédia que nos abateu, é a criação, né? O Brasil é egoísta, né? Nós sempre fomos uma sociedade com muito pouca essa coisa de doação, como outras sociedades, até não católicas, têm, né? Sociedades protestantes são muito mais doadoras, no certo sentido, né? Nós nunca tivemos essa cultura da donation no Brasil. E eu acho que iniciativas como da qual você faz parte, como Todos pela Saúde, criaram um embrião de um voluntariado de nova qualidade no Brasil. E eu espero que isso prospere, que as pessoas vejam, né? Nós recebemos, como União Rio, aqui no Rio, que propiciou nós fazermos projetos de grande envergadura em áreas carentes, como as favelas da Maré e de Manguinhos, aqui no Rio, pela Fiocruz, né? Vocês, pelo Todos pela Saúde, ajudaram o nosso hospital, que foi construído em ritmo chinês, né? De 8 semanas, e que é espetacular, funciona muito bem, né? Com 100% de leitos dedicados na época pior da epidemia, a Covid. Então, assim, queria que você falasse um pouco, Drauzio, você acredita mesmo que esses produtos eles são reais ou eu estou sendo otimista demais? Não, acho que não está, Margarete. Acho que nós temos que criar essa cultura, e ela faz falta, porque muitas pessoas gostariam de ajudar, muitas mesmo. Eu acho que até a maioria das pessoas. O problema é que nós não criamos a infraestrutura necessária para essas manifestações de solidariedade. O que as pessoas não querem, o que é? Fazer doações que depois não cheguem às mãos dos que precisam, não é? Esse é o principal problema.
Eu acho que eu já vejo um embrião disso na sociedade hoje, não é? Neste momento, há várias iniciativas assim, e eu acho que isso, a necessidade de criar mecanismos para isso. O Todos pela Saúde, por que funcionou bem? Porque eles pegaram 1 bilhão e deram na mão de 7 especialistas para distribuir esse dinheiro. E o Banco Itaú, o Unibanco, eles não interferiram em nenhum momento. Todos os pedidos que eles receberam foram encaminhados para a gente. Se a gente dizia sim, era executado. Se dizia não, era não e acabou. O que protegeu o banco também, e o banco pôs toda a infraestrutura necessária para garantir que esses recursos chegariam aos necessitados, aos principais necessitados. Então, esses mecanismos têm que ser repetidos pelo país. E eu fiquei bobo, Margarete, de ver quanta coisa nós conseguimos fazer com 1 bilhão. Quer dizer, 1 bilhão, comparado com os 240 bilhões que são destinados ao SUS, é uma fração insignificante. Foram carretas e carretas com equipamentos, foram distribuídos pelo país inteiro, né? Conseguimos fazer coisas incríveis com tão pouco dinheiro, né? Eu acho, Margarete, na verdade, que além dessas 2 modificações, dessas 2 esperanças, eu acho que nós tivemos uma questão que não seria avaliada se não fosse a pandemia, que foi o SUS. Os brasileiros finalmente entenderam o que é o SUS e a importância de nós termos um sistema único de saúde, não é? Claro, claro. Drauzio, eu me lembro, em fevereiro de 2021, eu recebi, isso é público, né? Não tenho, já falei isso outras vezes, eu recebi um telefonema da Luísa Trajano, né? que me telefonou, uma pessoa espetacular, agora viramos amigas de infância, porque ela é espetacular, e ela ligou para minha casa para dizer, a senhora pode ajudar? Tem muito empresário querendo comprar vacina privada. Eu falei, mas isso é loucura, não existe. Né? E, bom, em resumo, to make short a long story, né, eu fiz algumas lives que ela botou com vários empresários, todos já com seus jatinhos prontos para decolar, explicando para eles que não adiantava, que ninguém ia vender para eles, que se vendesse não podia usar no Brasil, porque tinha que ser autorizado pela Anvisa, etc., etc. Em resumo, isso resultou numa relação de espetacular qualidade. Né? Então, assim, eu acho que iniciativas como essa, Drauzio, botaram a gente muito próximo das pessoas, e eu confio que isso possa realmente criar uma relação de nova qualidade aí no Brasil depois disso. Eu não quero perder essa esperança, né? Mas acho que o Roberto quer abrir para perguntas aí das pessoas que estão nos assistindo. Roberto? Não, eu abri o chat para as pessoas se inscreverem, enquanto vocês estão dando essa wrap-up na conversa de vocês, que poderia durar eternamente essa conversa. Eu ia ficar aqui, se a gente tivesse tempo e não tivesse doente para atender depois, né, Drauzio? A gente ia ficar, a gente ganharia inspiração para outro livro, né? Eu falei que eu vou escrever outro livro, o Making Off da Pandemia, Drauzio. Temos Vitória Passini, que se inscreveu. Se você quiser, Vitória, pode abrir o seu vídeo também, e depois o Máximo Santiago. Primeiro, eu queria agradecer, porque eu queria tirar uma casquinha aqui do privilégio de ouvir Margarete e Drauzio falando. Eu sou estudante de medicina da UFRJ, estou no último ano, me formo agora. E fiquei pensando, né, eu gosto muito da trajetória dos dois, tanto científica como social, e fiquei pensando, assim, olhando daqui para trás, o que mais valeu a pena, se vocês pudessem dizer? O que mais valeu a pena dessa trajetória toda na medicina e que vocês deixariam assim de ensinamento máximo para uma jovem se formando esse ano em medicina? Deixa eu fazer um comentário. A Vitória não só é aluna de medicina, como foi uma das participantes de um evento da Seção Humanidades com 3 alunas de medicina. Foi uma sessão marcante, tocante e que mexeu com todos nós. Então, estamos todos aqui entre craques. A Vitória não é, infelizmente,
a média, a mediana e a moda, digamos assim, dos nossos alunos. Infelizmente, eu adoraria que fosse, né? Porque a Vitória tem um grau de consciência cívica do seu papel como médica na sociedade muito especial. Então, obrigada, Vitória. Eu assisti àquela apresentação, realmente fiquei muito contente. Eu gostaria muito que todos os seus colegas, ou pelo menos a grande maioria, tivessem essa angústia, né? A angústia faz bem para a saúde, né? Assim, num certo sentido, né? Estou respondendo rapidamente a sua pergunta, Vitória, fora os cabelinhos brancos, que eu não tinha nenhum, juro por Deus, antes da pandemia, e agora eu tenho mechinhas, e o Drauzio certamente perdeu talvez os últimos que faltavam, né, Drauzio, do cabelos durante esses dias, pelas angústias todas que nós vivemos. Eu acho que a gente aprendeu a ser o que nós somos mesmo, Vitória, melhores, sabe? Quando eu fico dizendo assim, olha, a nossa cognição é grega, né? Eu não estou fazendo retórica, né? É porque isso é uma reflexão que a gente faz, né? Você não pode se preparar, por exemplo, para o futuro sem olhar o passado. O Drauzio deu exemplos agora dos médicos. Então, se você for remontar, né, a gente que está saindo ou vivendo uma epidemia, né, a história do homem é a história das epidemias. Cada uma delas gera um fenômeno social. E eu não quero perder a esperança de que a Covid-19 gere também fenômenos sociais que não sejam tão nocivos ao homem, mas que sejam positivos. Se você lembrar das pestes do final do século XIV, elas geraram o Renascimento. Então, vamos sair disso, né? O que nós não tivemos nesse momento foi a inteligência dos governantes da época. Porque se você for ler a Grande Peste Negra, né, a Lombardia, que foi a área da Itália mais atingida agora na Covid-19, né, os duques de Milão, que governavam naquela época, foram tão espertos que, quando viram que a epidemia ia chegar, juntaram plebe e nobres, juntinhos, de mão dadas, fizeram um cinturão na cidade. E Milão foi a cidade menos atingida pela peste negra. Olha como é que o governante tem que ser inteligente e sensível, entendeu? E a gente teve o contrário agora no Brasil, né? Nós tivemos governante dizendo que vacina virava jacaré. E eu acho que vocês, estudantes, né, que estão se formando, que vão ser médicos, que já estão no internato, que estão instados a atender e assistir pessoas, vocês estão tendo o privilégio, Vitória, de viver no momento digamos, de entrar no meio médico, estão tendo o privilégio de viver essa qualidade, digamos assim, de dúvidas, angústias e tanta ciência e tanta tecnologia, que eu acho que é uma inspiração para vocês. Eu sugeriria a você, Vitória, a escrever um livro assim para a sua formatura, entendeu? Sugestão. Eu te ajudo. Eu acho que vocês levam uma vantagem, Vitória. Vocês, do ponto de vista de costumes, são muito mais avançados do que os meus colegas de faculdade nos anos 60. Essa visão que vocês têm da sexualidade humana, essa visão que vocês têm de como a sociedade brasileira é racista, de como essa realidade tem que ser modificada, eu acho que é um passo. Vocês saíram muito na frente do que saiu a minha geração. O que eu acho que falta, porque vocês não receberam a informação, simplesmente porque os professores de vocês não tinham essa formação, é essa visão social da importância e da participação do médico, cada um da sua maneira, cada um no seu estilo e de acordo com as oportunidades às quais teve acesso. Esse é o fundamental. O médico nós não somos engenheiros, não somos advogados. A medicina é uma profissão social, por definição, porque não adianta você querer transformar a medicina no privilégio de poucas pessoas, porque você não vai ser feliz desse jeito, porque por melhor que seja a condição de vida que você vai ter, você não vai sentir que está colaborando, que está trabalhando para o bem-estar de todos. E essa é a finalidade da nossa profissão. Primeiro, eu gostaria de agradecer a gentileza e o privilégio, né, de conviver nesses poucos minutos, com figuras como Margarete Dalcombo e com Drauzio, que os acompanho a longas e longas datas. E eu gostaria de fazer uma única pergunta.
que vale para tanto Drauzio quanto para a Margarete e para a nossa jovem formanda. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, estou me aposentando praticamente, formado em 72, então já tenho bastante tempo de voo, mas eu dou aula, optei por dar aula numa unidade básica de saúde em Niterói, para ter um contato mais próximo com os alunos e para ter um contato com a população local e para cumprir um currículo que nós lutamos para implantar ao longo de 20 anos. Modificar aquele currículo da medicina que tinham 384 disciplinas, cada uma geralmente na mesma aula e ao mesmo tempo. Mas a pergunta que eu queria fazer, para não me estender, qual seria o comentário que tanto Margarete, tanto quanto Drauzio, teriam a aconselhar, a palavra é exatamente, a aconselhar aos nossos governantes para que não se repita o fenômeno enlouquecedor de um carnaval que não deveria ter acontecido como este de 2022, como se nada tivesse acontecido em 2021 e 2020. Agradeço a vocês a gentileza. Obrigado, Máximo. Responde aí, Drauzio. Ah, não. Agora é você primeiro, Margarete. Aí, na hora que ladies damas first. primeiro, não, ladies first. Deixa o pepino com você. Olha, esse é um assunto delicado para mim, né? Porque muitos de vocês sabem que foi barra pesada agora. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, a pedido da Folha de São Paulo, esse ano. A Folha me pediu para escrever se podia ou não podia ter carnaval. Eu disse não pode. Respondi não. E disse por quê? Porque a gente ainda não tinha uma taxa de vacinação adequada, porque era, enfim, e disse que, historicamente, os primeiros casos que nós havíamos tratado, inclusive perdido, de pacientes, tinham sido pós-carnaval de 2020, o que é absolutamente verdadeiro. A doença chegou ao Brasil, trazida por quem vinha de fora do Brasil, de avião, né? Enfim, no fevereiro de 2020, nós sabemos disso. Se houve um ou outro caso anteriormente, a gente deve ter havido, mas não sabemos. Isso gerou uma repercussão muito grande, quer dizer, a gente conseguiu, aqui no Rio, por exemplo, ou São Paulo, foi adiado o carnaval, mas acabou havendo. Então, assim, mas nós nos expusemos, né? Eu recebi toda sorte de pressão que vocês não podem imaginar, né? Nem assim, vou me isentar de entrar em detalhes aqui, né? Mas, assim, não foi fácil. Então, o Brasil é um país, a nossa sociedade, Máximos, é uma sociedade muito violenta. Ela é violenta por natureza. Né? Você não pode, um médico, ao dar uma opinião como essa, absolutamente sensata, a meu ver, né, e verdadeira do ponto de vista epidemiológico, sofrer pressão, receber ameaça. Não pode. Isso não existe numa sociedade civilizada. Então, eu acho que assim, esse é apenas um exemplo que você está dando, houve outros, né? Quer dizer, eu acho que nossas vozes oficiais, né, foram muito infelizes, e eu não tenho dúvida, né, de que foi se nós estivéssemos aqui fazendo uma súmula da pandemia, desde o primeiro pico epidêmico em Manaus, em abril de 2020, né, e Manaus não fez nada, e 7 meses depois ninguém mais tinha imunidade pela doença, e nasce a cepa gama ali, é aquela mortandade, tudo que era meio crônica da morte anunciada. Então, assim, eu acho que essas coisas não precisariam ter acontecido no Brasil. Não precisariam. Não precisariam. Nós poderíamos ter tido uma tragédia menor do que foi. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu gostaria de ouvir o Drauzio. Não tem dúvida, né, Margarete? As coisas aqui no Brasil foram piores, muito piores do que em inúmeros países, do que na grande maioria dos países, por causa dos governantes que nós tivemos e por causa do malefício que eles prestaram à sociedade brasileira, né? Não precisava ter morrido tanta gente. Aliás, eu acho o contrário. Eu acompanhei a epidemia de AIDS desde os primeiros casos.
e envolvido mesmo, fiquei envolvido não só do ponto de vista educacional, como do ponto de vista clínico. O Brasil podia ter dado um show nessa pandemia atual. Um show, por uma razão muito simples. Nenhum país do mundo tem um sistema, um programa nacional de imunizações do alcance do nosso. Os americanos vacinam mais que os brasileiros, mas lá é pago, né? O Programa Nacional de Imunizações, com tudo gratuito, organizado, mais de 40 mil salas de vacinação, preparadas para receber as vacinas e vacinar a população. Se nós não tivéssemos tido essa administração caótica, nós não teríamos servido de lição. O mundo inteiro já vamos fazer igual os brasileiros, como aconteceu com a AIDS, porque nós instituímos o programa de distribuição gratuita de medicamentos e provamos que tinha um impacto enorme na redução da incidência das infecções por HIV e beneficiamos os países da África que começaram a receber os medicamentos porque o programa brasileiro tinha funcionado bem. Podia ter sido assim, infelizmente não foi. Em relação ao carnaval, eu sofri a mesma pressão também. Eu falei, não, eu já nem falei adiar, falei, não pode ter carnaval, mas não, mas a gente às vezes fica com essa coisa complacente, né? De dizer, não, mas tudo bem, também as pessoas estão cansadas. Pô, cansados estão os ucranianos lá, aguentando bombardeio. Está cansado do quê? É como pararam de usar máscara, né? O governador de São Paulo, o prefeito aqui também, e aí no Rio também, todos os lugares, não precisa mais usar máscara em lugar fechado. Olha que estupidez uma coisa dessa. Tanto esforço para fazer as pessoas usarem máscara. Aí, quando elas se acostumam a entrar no supermercado, na farmácia, colocar máscara, você diz, não precisa mais. Olha que visão obtusa. Aqui em São Paulo, uma das principais autoridades de saúde, quando eu falei isso, disse, ele está completamente errado. Eu pensei comigo, como é que eu posso estar completamente errado de dizer que as pessoas, quando entram em lugar fechado, têm que usar máscara? Não posso estar completamente errado, é claro, não é? E aí nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Eu não sei você, Margarete, mas eu nunca vi tantos casos assim nas proximidades. Nunca vi, nem nas piores fases da epidemia. Máximo, se eu entendi a resposta, você pediu um conselho. Eu acho que o conselho para as autoridades políticas é não sejam estúpidos, pelo que eu compreendi, né? Exatamente. Então, agora vamos ouvir Mauro Leal e, na sequência, Otávio Portela. Boa tarde, queridos colegas Drauzio, Margarete, no qual eu tenho uma convivência mais próxima, mas acompanho o trabalho do professor Drauzio há muitos e muitos anos. E a Margarete, um beijo, Margarete, no coração. Parabéns vocês dois pelos incansáveis trabalhos que vocês vêm fazendo. Quando o Drauzio colocou na posição de que para que serve a medicina, eu me lembrei de um slide, abri o computador aqui rápido. Eu sou professor da Federal Fluminense, trabalho com doenças venéreas, com sífilis. E aí eu quero só falar rápido da importância do que o Drauzio falou. Isso vem de um cartaz que eu encontrei e comprei quando eu era ainda com 17 anos, instrumentador cirúrgico. Antes de fazer medicina, eu fui instrumentador cirúrgico. Encontrei um cartaz que estava escrito por Galileu Galilei. Eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Então, Drauzio pegou da medicina e o Galileu, com certeza, é um ramo, né, da ciência, mas o Galileu foi bem amplo, no qual ele nos diz que não é daquela frase que, certa vez, eu pergunto sempre aos meus alunos de medicina, por que você quer ser médico? E hoje eu escuto com muita frequência, porque eu vou ter emprego e eu nunca conheci um médico pobre, então eu quero ser médico, ou para não ter falta de emprego e para ter dinheiro.
E eu, parabéns, Drauzio, por vocês terem, por você ter colocado essa situação. Esse evento tem que ficar replicado e refeito cada vez mais. E eu, para fechar, para essa colega futura e vários outros que estão nos ouvindo, e para todos, de todas as profissões, se eu pudesse também dar um conselho para os gestores referente ao Carnaval, ao Natal, assistam um filme chamado Um Golpe do Destino, com William Hurt. Mas assistam até a última cena. É um dos filmes, é uma das obras de arte que, como o Drauzio e a Margarete já falaram, a gente tem que saber muito mais do que simplesmente receitar a dosagem da quinolona ou da cefalosporina, mas entender o paciente, se colocar na posição dele e dos gestores, de todos eles, para fazer um bom trabalho. Parabéns, amigos. Muito obrigado. Mauro. Muito obrigado. E que isso se repercuta cada vez mais. Vamos soltar o link e você pode redistribuir, tá? Perfeito, Otávio, obrigado. Obrigado a você. Otávio. Boa tarde a todos. Eu acho que Ricardo Cruz deve estar muito feliz com a 100ª sessão, com duas pessoas muito brilhantes conversando conosco. O Drauzio, infelizmente, não o conheço pessoalmente, sim, através da mídia, mas tenho muita admiração. Margarete, só elogios. Vocês dois foram incansáveis. E, principalmente para mim, Margarete, no Rio de Janeiro, nos momentos mais difíceis da pandemia, as palavras sensatas, as palavras de acalanto, a negação no Natal, a coragem de falar essas coisas, ela foi um espetáculo. Agora, eu queria fazer um comentário sobre o que o Drauzio falou, que ele se sentia mal em ver as faculdades pegarem os pacientes pobres para aprenderem, nós médicos aprendermos e irmos ganhar a vida com os ricos. Eu não sei como é a medicina em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, o INAMPS foi uma grande escola de medicina. Ele tratava os pobres e tratava-os muito bem, porque tinha a nata da medicina do Rio de Janeiro, eram os médicos do INAMPS. Então, os pobres eram bem tratados por médicos altamente qualificados, médicos esses que, na sua grande maioria, são os fundadores e que deram nome ao samaritano. Então, eu acho que foi esse sentimento de culpa, eu acho que ele tem que ser um pouco mitigado, porque, pelo menos no Rio de Janeiro, os pobres eram muito, muito, muito bem atendidos. E daí surgiu o samaritano com esses grandes doutores. Obrigado, Margarete, Drauzio. Obrigado, Portela. Não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado. O que eu falei se referia aos anos 60, quando eu me formei. E, naquele tempo, os pacientes que tinham direito a atendimento médico pelo INAMPS eram aqueles que tinham carteira assinada. Os outros todos eram considerados indigentes e, às vezes, vinha carimbado na contracapa do prontuário. Indigentes. E, naquela época, os que tinham carteira assinada era a minoria dos que trabalhavam nas cidades. No campo, ninguém tinha direito ao antigo INAMPS.
O Rio de Janeiro, de fato, teve uma medicina, na época, acho que a melhor do Brasil, naquele tempo, mas o INAMPS era exclusivo para essa população. O SUS é que fez a maior revolução da história da medicina brasileira, dizendo todos têm direito. Né? Perfeito. Luísa, Renato da Fiocruz fez um comentário que eu não sei se ele quer fazer de viva voz ou simplesmente deixar registrado aqui. Se o Renato não quiser fazer de viva voz, eu peço a Luísa para fazer a pergunta dela. Por favor, Luísa. Olá. Oi. Olá. Eu sou médica recém-formada, muito fã dos dois. Já li quase todos os livros do Drauzio, só não posso falar que eu li todos, porque ele acabou de lançar um. E Margarete também, meu tio, pegou um exemplar seu, eu acabei lendo. Queria perguntar para vocês qual o livro mais marcante que vocês leram assim, nessa trajetória. Vocês mencionaram sobre a importância da leitura, né, para os estudantes e para os médicos mais jovens, e esse hábito eu acho que eu faço pesquisas sobre isso, eu acho que é essencial para qualquer ser humano desenvolver o hábito da leitura, e é uma pergunta que eu faço tanto para pacientes quanto para médicos, o livro mais marcante que vocês leram, se vocês puderem responder assim Olha, eu vou responder rapidinho, Luísa, porque eu leio tanto, né? Eu sou tão... A minha casa, eu brinco que tem livro até no lavabo, né? Quando a visita demora muito a sair, eu sei que ele pegou alguma coisa interessante lá dentro, né? Então, assim, eu acho que tem livros que marcam a nossa vida, né? Eu acabei de entregar um capítulo de um livro que vai sair agora em julho, pela Nova Fronteira, que se chama, aliás, leiam, porque está muito bonito, não pelo meu capítulo, mas pelos outros, que se chama O Livro que Marcou a Minha Vida. E o livro que marcou a minha vida é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né, que é um pouco a minha especialidade, né? Eu me lembro que no plantão eu levava na bolsa assim, e ficava lendo naquela escada escura da Santa Casa, né? Eu lia e me encantava por aqueles personagens. Então, assim, esse é um livro assim, que eu diria seminal na minha formação. E durante a pandemia, né, eu não li tanto, né? Eu li assim, infinitamente menos do que o que eu gostaria, né? Confesso que andei lendo umas poesias antes de dormir, então estou numa fase muito assim, antes de dormir eu leio um pouquinho de poesia para ver se eu durmo melhor. Então estou lendo a Sofia Anderson, que é uma maravilha, né? Uma poeta portuguesa espetacular, absolutamente espetacular. Mas, enfim, eu li muito menos do que o que eu gostaria e eu li muito história das epidemias, eu voltei, né? E aí, assim, se você quiser entender tudo sobre a gripe espanhola no Brasil, leia Pedro Nava. É o nosso maior memorialista, um grande médico, né? Foi acadêmico, tem 6 livros de memória, e um deles, No Chão de Ferro, ele descreve a gripe espanhola, como é que foi, e conta isso. Então, assim, são leituras muito pontuais que eu acho que, nesse momento, inspirados pela pandemia, você podia ter também. É isso, não quero me alongar, senão eu ia fazer uma lista aqui para você. Para mim, acho que se tiver que escolher um livro, acho que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Perfeito. O Renato, que é da Fiocruz, colega da Margarete, estava fora, voltou, ele quer fazer o comentário de viva voz. Depois eu vou chamar a Lígia Pi para fazer um comentário, e o Moisés. E eu peço que vocês sejam breves, porque tem... Não, desculpa, o PC vai fazer uma pergunta, depois o Moisés. Vamos lá, Renato. Uma satisfação muito grande estar aqui com Margarete Drauzio, grande amiga Margarete na Fiocruz, e já recebi tanto Margarete quanto Drauzio no nosso núcleo de estudos avançados no Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, né? Mas eu queria fazer menção à fala inicial da Margarete, quando ela falou da indiferença cívica que atinge profundamente a sociedade brasileira. Certo? Eu coloquei no chat, inclusive, fez um comentário. Quer dizer, me choca profundamente a passividade, a alienação, quer dizer, que atinge não só a sociedade, como a nossa comunidade científica e acadêmica. Então, a pergunta, Margarete, a você, Drauzio, quer dizer, o que fazer para reverter essa passividade frente a todo o desmonte, né, em cima da ciência e tecnologia, na educação, na cultura brasileira, no meio ambiente? Quer dizer, nós sofremos um processo de desmonte absurdo, total. Quer dizer, o país está no fundo do poço
E o que fazer para recuperar a nossa inteligência? O que fazer para recuperar o poder de reação da nossa população, da nossa comunidade? Muito obrigado. Obrigado, Renato. Responde aí, Drauzio. Eu acho que vai ser necessário muito tempo, porque você provocar o desmonte que aconteceu no país, que tem acontecido, continua acontecendo, é rápido, né? Você, em 2, 3 anos, aí conseguiu deixar o país, regredimos décadas, na verdade, né? E para a gente conseguir organizar as coisas outra vez, vai exigir um grande esforço de todos nós. E esse esforço vai passar pela educação dos mais jovens, para tentar formar uma geração mais preparada e que não fique à mercê de pessoas tão incompetentes e tão mal intencionadas como nós ficamos nos últimos anos. Eu, infelizmente, não acho que vai acontecer nada a curto prazo, porque fica muito difícil você repor e recompor e reestruturar os órgãos governamentais que nós perdemos ou que foram desestruturados como política pública nos últimos anos. Margarete. Eu concordo, Renato, concordo, não quero me alongar, acho que é isso, não tem fórmula, né? Eu acho que isso vai exigir de nós, né, isso que nós nos habituamos, né, a ter essa intervenção permanente, né, de chamamento cívico, né? Se eu puder dizer isso assim, muito despretensiosamente, eu pretendo continuar fazendo, né? Em cada momento, em cada oportunidade, desde com aluno, paciente de todos os níveis, mas assim, eu acho que a gente tem uma geração, pelo menos aí, que se perdeu, não só por questões sanitárias, mas sobretudo pelo gap educacional. Essa questão de ter 2 anos inteiros de crianças fora da escola, mulheres submetidas ao massacre que foi, porque eu vi em vários locais, Renato, mulheres dentro de casa, com criança fora da escola, tendo que fazer tudo, com marido desempregado, etc. Então, assim, isso fez um trauma que vai levar pelo menos uma geração inteira, eu acho, para consertar. Isso se nós tivermos sensibilidade e eficiência nos nossos governantes, o que, nesse momento, ainda não nos deixa ter muito otimismo. Obrigado. PC está inscrito. Eu vou pedir brevidade a todos agora para as 4 pessoas que ainda vão falar. Clarissa está com a mão levantada, eu já vi. Botei você aqui na lista de quem vai falar, Clarissa. Então, PC. Margarete, todos nós gostamos muito de leitura, isso aí é um fato, mas a maioria dos profissionais de saúde, não só os médicos, lê muito pouco. A minha pergunta a você era se as instituições onde os profissionais trabalham têm algum papel para estimular a leitura, a reflexão e a curiosidade. E, se for possível, se o Drauzio puder responder a outra pergunta, que no capítulo Ciência e Arte do seu novo livro, você fala que a comunicação e o conhecimento de valores são essenciais com a relação médico-paciente boa, com boa consulta. Mas você acha que isso está acontecendo na prática, seja na prática do dia a dia, seja na formação dos novos médicos? Obrigado. Margarete, pode começar respondendo. Eu acho que assim, as faculdades de medicina, né, a começar por uma grande escola, que é a escola de Harvard, né, que muita gente vai dizer, é porque é elitista, pode fazer isso. Não, não é não. Lá tiveram a sensibilidade de criar cadeiras que hoje nem são mais optativas, são cadeiras incorporadas ao currículo de humanidades. E eu acho que isso é um aprendizado que todas as escolas médicas e de profissionais de saúde terão que ter necessariamente, PC. Tem que ter cadeira de humanidades, as pessoas têm que saber. O massacre de um currículo médico não pode continuar sem que essas pessoas tenham uma aula, pelo menos, de visitar um museu, nem que seja um museu para ver uma obra de arte, para ver uma pintura, para ver uma escultura, aquele ovo perfeito do Brancusi, ao qual o Drauzio se referiu, naquela forma, a perfeição em bronze dourado do Brancusi. Enfim, é isso, eu acho que isso precisa ter, né? Eu me sinto privilegiada de ter podido fazer isso, né?
E se você olhar para a história, PC, de novo, né, a gente olha o futuro olhando para trás também, né? Olha o que o Ibsina, que o Avicena fazia, né? O Avicena, para liberar os seus alunos, século XII, gente, começo do XII. Eles só liberavam um aluno naquelas rudimentares técnicas daquela época quando o aluno passasse nas provas de humanidades. Isso é história, né? Então, assim, eram duríssimas as provas de humanidade, né, para saber se aquela pessoa tinha condições de tratar de alguém, de um semelhante. Então, acho que é isso. Eu acho que isso tem que ser incorporado como uma cadeira, sabe, PC? Como uma atividade mesmo de formação. Paulo César, eu acho que essa questão da formação do médico moderno, nós temos que levar em conta o seguinte: você ainda ouve gente, os mais velhos, falando, naquela época, o médico de família chegava na casa do doente, sentava, tomava chá, comia bolo, aconselhava a família inteira. Eu acho maravilhoso. Só que eles eram médicos de pouquíssimas famílias, né? A minha família não teve médico assim, e a família dos brasileiros, de um modo geral, também não. Nós, hoje, a proposta do sistema brasileiro, o que é? É dar assistência médica para a população inteira, para 210 milhões de habitantes. É o único país do mundo que ousou oferecer saúde gratuita para tanta gente. Eu acho que o grande desafio atual qual é? Como conciliar o tempo que você precisa para dedicar para cada paciente com as necessidades do trabalho. Porque você pega alguém que está num pronto atendimento, numa grande cidade brasileira, e fica enlouquecido com aquela quantidade de gente que tem que ser atendida, ou nos ambulatórios, tanto do SUS quanto da saúde suplementar, em que você tem 10, 15 minutos para atender cada paciente, nós chegamos a essa situação de hoje que a queixa mais frequente que todos nós ouvimos, o que é? Eu fui lá e o médico nem olhou na minha cara, ficou olhando para o computador. E o médico, quando tem essa fila de gente para atender, a preocupação dele o que é? É acabar logo aquela consulta, porque tem outra, e depois mais outra. Quer dizer, esse sistema tem que ser reorganizado, não pode ser assim, não pode funcionar desse jeito, porque não você tira do médico o interesse pelo outro. Ele para de se interessar por aquele paciente e passa a ficar preocupado com como encerrar aquela consulta da forma mais rápida possível. É um esquema muito perverso esse, não é? Lígia, você fez um comentário que eu acho que é curtinho, que eu gostaria que você fizesse de viva voz. Você faria? Com certeza, obrigada, Cooper. Sempre me comove nas sessões de humanidades a presença dos médicos e professores mais antigos, alguns aposentados, se reconciliando com as suas práticas, com o seu tempo de vida profissional e de vida existencial. Mas quando vocês trazem os alunos, quando Humanidades faz a articulação dos grandes mestres com os alunos, me comove profundamente, porque aí, mais do que nunca, me parece que vocês cunham o legado de Humanidades. E hoje, na 100ª apresentação, eu vinha pensando nisso. Tomara que haja alunos presentes para celebrarmos juntos Humanidades e que possam estar levando esse legado de Margarete, Drauzio e tantos outros que passam por nós nos 100 anos. Obrigada. Obrigado, Lígia. A gente tem uma limitação, o Ricardo era mestre em dizer isso para nós, limitação de tempo. Eu vou pedir ao Moisés, na sequência a Clarissa. Antes eu vou fazer 2 comentários de pessoas que deixaram sugestões. A Ângela deixou a sugestão de um filme, que é Saúde Tem Cura, do Silvio Tendler, e a Gláucia, que é colega de turma, deixou a sugestão de Geopolítica da Fome, do médico Josué de Castro. Eu vou pedir ao Moisés agora para fazer a sua pergunta, depois a Clarissa. E eu, infelizmente, não vou poder atender ao Jaime nem ao Marcelo, que são pessoas, além do mais, muito queridas. Então, me coube a antipatia de dizer não ao Jaime e ao Marcelo.
E o Sérgio está inscrito, que eu não sei se vai dar tempo. O Sérgio tem a cadeira permanente do último a falar. Bom, boa tarde aí a todos. Antes de mais nada, Roberto, queria te dar os parabéns e agradecer a você, a toda a assessoria aí pela resiliência, pela fibra de estarmos tocando aí Humanidades há 7 anos. Né? Então, é um paraíso, é uma ilhazinha de paraíso no meio de tudo isso que a gente vive hoje em dia. Eu queria perguntar para o Drauzio e para a Margarete, parabenizá-los pelas ótimas apresentações, mas, assim, no meio de tudo isso que foi falado aqui, o que me chama um pouco a atenção, e aí talvez até o Drauzio pudesse responder primeiro pela realidade de São Paulo, por a gente estar aqui no Rio, né? Mas não parece que as universidades ficaram um pouco ausentes enquanto instituições, tanto durante esse período da pandemia, elas se posicionarem mais em prol da ciência, em prol do que era correto, e nessa linha de pensamento, em relação a essa questão toda que nós falamos do humanismo, não parece, por mais que a gente saiba que algumas universidades têm cadeiras hoje sendo instaladas, mas isso não acaba sendo ainda muito pouco para a gente tentar trazer um pouco mais dessa humanidade no ensino e na formação desses jovens médicos. Obrigado aí a todos vocês. Eu não tenho dúvida disso, Sérgio, não tenho dúvida. Eu acho que as nossas universidades públicas ainda são muito conservadoras. As privadas não vou discutir, porque isso é uma coisa de interesse comercial, não é? O Brasil abriu universidades, faculdades de medicina pelo país inteiro, simplesmente porque isso dá dinheiro na prática e aumenta o valor de mercado das universidades. O cálculo é, se você tem uma universidade que tem um curso de medicina, o cálculo é que ele aumenta o valor comercial da universidade em cerca de 500 milhões. Então, fica claro por que nós temos cursos de medicina em todos os cantos. Mas eu acho que as universidades públicas, que são aquelas que vêm de um longo processo de formação de estudantes, tinham que se posicionar melhor. Veja no caso da Covid agora, você viu as pessoas falando, professores universitários falando. Você não viu as universidades tomando posições. Por que não? Por que a UFRJ, ou a Universidade de São Paulo, ou a Federal da Paraíba não disseram, olha, a posição oficial da nossa universidade é o seguinte, nós temos que vacinar, as vacinas são seguras. Por que não fizeram isso? Que covardia é essa? Perfeito. Temos um pedido de uma pergunta que veio pelo Instagram. Sou sobrinha do Dr. Ricardo Cruz e acompanho muito feliz Humanidades, porque sou jornalista da área de saúde. Apresento o bem-estar. Quero saber do Dr. Drauzio como ele vê esse papel da mídia com o público para falar de saúde. O que precisamos melhorar? E um comentário da Margarete, doutora Margarete, também estou fazendo psicologia e percebo essa perda no ensino, né? Perda que você se referiu. Então, doutor Drauzio, ela pergunta, acho que você já deu uma resposta preliminarmente, mas talvez você possa complementar. Não, eu acho que a mídia evoluiu muito nessa área da transmissão dos conhecimentos médicos. Eu lembro como era 30, 40 anos atrás, em que você tinha a participação, a gente olhava os programas de saúde, ou as matérias sobre saúde, a gente ficava até revoltado, às vezes, pelo grau de desinformação dos jornalistas. Hoje, não. Hoje você vê jornalistas falando de saúde de um jeito muito próprio. Bem, muito bom. Eu, às vezes, me surpreendo até, falam coisas que eu tinha obrigação de saber e não sabia. Eu acho que nós evoluímos muito. E as faculdades têm preparado. Hoje nós temos os jornalistas, aliás, jornalistas especializadas em saúde, especificamente, algumas de altíssimo nível, muito preparadas. Eu acho que nós evoluímos bastante. O que nós precisamos fazer para melhorar isso? Sempre pode melhorar, é claro, né? Sempre. Todos nós temos que aprender, estamos aprendendo o tempo todo. Eu acho que a dificuldade, para ser breve, nessa transmissão de conhecimento em saúde, qual é? É de você pegar o conhecimento médico e tentar traduzi-lo numa linguagem que as pessoas mais humildes entendam. Possam entender. E que, ao mesmo tempo, não ofenda aqueles que têm um conhecimento maior. Que eles não achem que você está fazendo uma coisa
simplificada que não corresponde à realidade. Essa é a grande dificuldade, nenhum de nós nasce sabendo. A gente vai aprendendo à medida que faz, e sempre erra. Eu, pelo menos... Mas a gente aprendeu muito, né, Drauzio? Mas a gente aprendeu muito, né? Mas sempre erra, né? Sempre erra. E aprende. Época das incertezas, exercício exatamente. de incertezas, como Quem disse o Drauzio, com essa felicidade de título do seu livro. Quem fez a pergunta foi a Michele Loreto. Eu não tinha dito o nome dela, está dito agora. Cássia e depois Sérgio. E aí a gente vai ter que encerrar a nossa sessão. Vai até Clarissa. passar um pouquinho do tempo. Clarissa. Desculpa, Clarissa. Sorry. Clarissa, desculpa ter chamado de Cássia. Não tem problema. Oi, peraí que eu vou pôr... vocês estão me vendo? Oi. Estamos te vendo. Oi. Tá certo, está ouvindo, né? O mais importante. Eu só quero fazer um sobre os livros. Eu gostei muito de um livro que foi escrito por um cirurgião. Eu fui residente do Ricardo Cruz, trabalhei com ele e sou professora da Faculdade de Medicina aqui na UFMG, sou de Minas, Belo Horizonte. Recentemente eu li um livro aí para os alunos, aí, os recém-formados, que chama Os Mortais, do Atul Gawande. A diferença, esse livro foi escrito por um cirurgião, por isso que ele me chamou a atenção, viu? Porque eu sou cirurgiã. E normalmente a gente não vê muitos livros que se tratam de humanidades escritos por cirurgiões. Todo mundo sabe quem é cirurgião aí, que é uma área árida. O Golpe do Destino é um filme que o professor Ricardo Cruz fazia a gente assistir. Eu emocionei com um colega que falou do filme. Eu estou assim, porque eu estou dando aula, que eu estou no meio da aula. E é só esse comentário que eu falo com os meus alunos aqui, para os alunos aí também, para os recém-formados, que entre fazer medicina e ser médico tem uma distância muito grande. E nunca deixem de ser médico. Pensem em serem médicos, porque as propagandas das universidades, principalmente as privadas, são faça medicina. E ser médico é diferente de fazer medicina, só fazer medicina. Eu agradeço aí poder estar participando aí, emocionada com tudo que vocês estão falando aí. Obrigada, gente. Obrigado, Clarissa. Esse livro do Atul Gawande é bom mesmo, gente. Vale a pena ler. Ele é um espetáculo de médico e é um belo livro, Os Mortais. Sérgio. Boa tarde. Obrigado, Margarete. Obrigado, Drauzio. Não é exatamente uma pergunta, mas acho que um agradecimento por vocês dois. Vários aqui já falaram no chat da importância que vocês tiveram e continuam tendo nesses tempos que estamos atravessando. Alguns comentários: o fato de termos 33 milhões de pessoas abaixo da linha da fome. A questão é que esses 33 milhões de pessoas não somos nós, são outros. Esses outros, nós não nos reconhecemos neles. É por isso que nós não nos revoltamos. Vocês têm a experiência, né, de prisão, de favela, enfim, mas a grande maioria da população brasileira não tem essa experiência, e a população que determina os rumos desse país, quem vota e quem tem poder, não reconhece nesses 33 milhões de pessoas seres tão dignos de existência quanto eles são e nós somos. Então, o Brasil ser o antepenúltimo país em distribuição de renda no mundo, que é um crime, que é um descalabro, isso passa batido e a gente se esquece disso todo santo dia. Isso é um comentário que eu não posso deixar de fazer. Falando em humanidade, esse projeto do Ricardo começou como desafio, que ele já trazia da vida dele, outros de nós também. Eu sou professor universitário, aposentado da FRJ. Por favor, Drauzio, a FRJ se manifestou, sim. A atual reitora é médica, foi aluna da FRJ, a querida Denise Pires de Carvalho. Que as universidades públicas do país, as faculdades de medicina são conservadoras em grande parte? Sim, ainda são, infelizmente. Mas a política de cotas sociais, econômicas, de escola pública e raciais está mudando radicalmente a estrutura mesmo da universidade. Esses alunos que estão entrando agora, que estão entrando de uns 10, 15 anos para cá, serão professores daqui a algum tempo. Isso vai mudar, sim, né? Então, é uma palavra de esperança. Por que eu estou falando disso? Como vocês falaram, de desmonte que foi feito nesse país
Nós, das gerações mais velhas, eu acho que a gente não vai pegar a reconstrução disso aqui. Por sorte, eu acho que o que a gente pode fazer, como disse Roberto, alguma coisa a gente está deixando de recado para esses jovens, essas duas alunas que falaram hoje aqui, alguém vai segurar essa vela daqui por diante. Então, mesmo que a gente não consiga, a gente vai, como no sétimo selo, vai se calar, mas sob protesto, algum recado a gente está dando aqui e a gente espera que esse recado continue, né? Que a humanidade ainda seja vista como algo que vale a pena, principalmente naqueles que são diferentes de nós. Eu acho que esse projeto Ricardo hoje, na sua 100ª edição, não podia ter um momento melhor do que vocês dois aqui com a gente, exemplos para a gente nesses tempos de trevas que atravessamos, que vai acabar, nunca mais vamos passar por isso. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Margarete e Drauzio, se quiserem fazer um comentário final de encerramento, por favor, façam. Não, só queria agradecer, Roberto, mais uma vez, a gente continuar juntos, né? E eu considero que a gente se sente acolhido nesse grupo, né, Drauzio? Quer dizer, somos todos amigos, todos lutamos pela mesma causa, né? Eu só queria, Roberto, eu tenho um sonho, né? O Martin Luther King disse isso, eu tenho um sonho, né? Eu queria que nós fôssemos mais, queria que nós fôssemos muito mais, tendo essa mesma reflexão, essa mesma preocupação, essa mesma desavergonhada angústia de que nós queremos contribuir um pouco, né, sem retórica, para viver num país que a gente tenha vergonha quando alguém perguntar para nós: é verdade que ainda tem fome no seu país? Né, eu realmente gostaria que isso mudasse. Eu queria estar viva, não sei se estarei, né, aos 60 passados anos, eu não sei se estarei viva para ver isso ainda, mas eu gostaria muito. Então, tenho essa esperança. E obrigada, Drauzio, por ter aceito o nosso convite, né? Drauzio é nosso muso inspirador, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, continuamos, seguimos juntos, né, Drauzio? Obrigada. Eu queria agradecer você, Margarete, pelo convite, especialmente, e eu acho essa iniciativa de vocês, que foi criada pelo Ricardo, muito, muito importante, porque são iniciativas desse tipo que vão nos conduzir a um mundo melhor, né? E a uma prática melhor da medicina. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande com essa geração de jovens que vem vindo numa época tão difícil para exercer a profissão que todos nós escolhemos. Muito, muito obrigado a todos. Drauzio, muito obrigado a você pela sua generosidade, não só de estar aqui com a gente, mas, como o Sérgio disse, a sua generosidade em geral de compartilhar seu conhecimento, seu afeto com o Brasil. Então, é um obrigado enorme. E Margarete é da casa, mas merece o mesmo obrigado, porque o trabalho que Margarete vem desenvolvendo e desenvolveu na pandemia como uma voz da razão, ou mais uma das vozes da razão, é para ser elogiada e agradecida tantas vezes quantas forem possível. Para quem quiser continuar essa conversa, eu recomendo que vocês leiam o livro da Margarete, Um Tempo para Não Esquecer, da editora Bazar do Tempo, e o último livro do Drauzio, O Exercício da Incerteza, que são suas memórias. Então, essa conversa não precisa acabar aqui. Vocês podem continuar essa conversa com os livros, que é uma maneira de bater papo. Eu encerro a nossa 100ª sessão muito feliz. Eu acho que o Ricardo está feliz e com urticária. O tema política era um tema que deixava o Ricardo com algum tipo de coceira, e hoje a gente foi político até a raiz dos cabelos, de uma maneira absolutamente cidadã, de uma maneira construtiva, e onde quer que a gente possa imaginar que o Ricardo esteja, ele está rindo e se coçando. E simples assim, como ele diria, né? Simples assim. Simples assim. Agradeço a assessoria secreta, da qual eu faço parte, esse trabalho lindo que é trabalhar junto, que é uma coisa divertida. O moto da assessoria é: a gente ganha pouco, mas se diverte muito. A gente não ganha nada, né? Mas, enfim. Isso que eu ia dizer, a gente não ganha nada. Não ganha nada de dinheiro, né? E assim eu peço ao Eric, a quem eu também agradeço, e ao Daniel, e a toda a parte de técnica e todo o back-office que nos ajuda, bem como as pessoas do Instagram que estão nos assistindo,
e nos veremos na próxima sessão Humanidades, que não sabemos ainda qual será, ou não queremos contar para vocês qual será,